Olá, sejam muito bem-vindos a essa Masterclass, onde a gente vai falar sobre o amor maduro e suas fases. É uma alegria receber vocês aqui. Bom, se o mozão estiver aí do lado, ótimo, maravilha, que bom que os dois estão juntos nessa jornada. Se não, tudo bem também, tá bom? Você pode fazer essa jornada com ou sem o seu parceiro ou a sua parceira. Tá tudo bem. Porque na realidade, gente, cada um só é capaz de fazer a parte que lhe cabe. Então você só pode se responsabilizar pela sua parte mesmo. Cada um segue no seu ritmo, no seu tempo, e nós vamos com muito respeito nesse processo, tá bem? Se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua ainda acredita que existe um caminho possível para o amor. Para amar, para se sentir amado ou amada de um jeito único. Isso é possível. Eu não tô falando apenas de conviver bem, em harmonia, sabe? Eu tô falando de se sentir vista, acolhida, desejada pela pessoa que você ama. E eu quero honrar esse seu desejo porque ele é muito legítimo. Quero honrar também a sua coragem de olhar para dentro, de chegar aqui com disposição para olhar para você e para o outro dentro dessa relação. E pela coragem de se perguntar: como é que a gente está agora? Com sinceridade, sem tentar higienizar, sem tentar relativizar nada, nem negar qualquer coisa. Depois de tudo que vocês viveram, para onde vocês vão decidir olhar juntos? Olhar para os assuntos inacabados, para os silêncios, para os assuntos difíceis, ou para as oportunidades de crescimento, de mudança, de amadurecimento? Uma pergunta que sempre vem é: o que a gente vai fazer com tudo que passou? Porque às vezes essas coisas voltam e deixam um peso na relação. Então, existe uma parcela de escolha aqui, que é o que vocês escolhem fazer com tudo isso. Talvez você esteja num relacionamento de longo prazo que esfriou e que já vem carregado com esse monte de bagagem. Talvez você tenha acabado de se separar, tá passando ainda pelo luto da relação, se sentindo sem chão. Talvez você esteja começando uma nova história e tá com medo de repetir tudo outra vez. Seja qual for a sua situação, uma coisa é certa: amar é atravessar fases. Por isso, hoje eu quero trazer para vocês as 5 fases de um relacionamento. Qualquer pessoa que já tenha vivido um relacionamento de longo prazo vai conseguir identificar muito bem essas 5 fases. Só que eu vou ser bem sincera, hoje em dia, a maioria dos relacionamentos não passa da segunda fase. Se vocês conseguiram passar da segunda fase, eu vou te falar: olha, parabéns. É um desafio e tanto. O que diferencia os casais que crescem dos que se perdem e se desconectam não é sorte, gente. É consciência de que essas fases existem e é preciso ter disposição para encará-las. Hoje eu vou mostrar quais são essas fases e o que você pode fazer para que cada uma delas possa se transformar e evoluir de uma maneira natural. E assim que você e o seu parceiro também possam evoluir de uma maneira natural. Ao longo desse caminho eu vou responder algumas perguntas que muita gente me fez naquela pesquisa que eu lancei antes de criar essa aula. E talvez sejam perguntas que você também tem aí dentro. Então, vamos para as fases. A primeira fase é a de lua de mel. Ela gira em torno assim de uns 6 meses da relação, você lembra?
No começo, quando tudo era leve, as conversas fluíam, o toque era natural, vocês viviam grudadinhos, o olhar brilhava. É nessa fase também que a gente projeta muito no outro o que a gente quer ver. A gente está com o cérebro inebriado de ocitocina. E quem está começando uma relação nova precisa prestar muita atenção, porque essa fase ela é linda, ela é maravilhosa, ela é gostosa, necessária, mas ela não é definitiva. Em busca de continuar sentindo essa paixão da primeira fase, muita gente acaba pulando de relação em relação. Só que ela muda a relação e repete um padrão. Então a pergunta que fica é: como é possível parar de repetir esses padrões antigos nos relacionamentos? Principalmente para você que está começando agora. O primeiro passo é entender que a repetição ela vem da nossa história emocional e muitas vezes da nossa história sistêmica, do nosso sistema familiar. No curso, a gente trabalha justamente isso. O que você viveu, o que você está carregando sem perceber e como é possível transformar isso em consciência e não em culpa ou acusação ou repetições de padrão, sabe? Para sair desse ciclo, é preciso trazer consciência. Bom, mas agora eu quero te oferecer algumas possibilidades para essa primeira fase da relação. Depois a gente vai falar das próximas relações e aí você vai se encontrando. Para agora, é preciso que você se permita viver a paixão, enquanto você estabelece bases para uma comunicação aberta. Esse é o equilíbrio que é necessário para evitar o apego excessivo. Uma vez que muitas pesquisas elas sugerem que as pessoas com níveis mais elevados de apego ao seu parceiro romântico, essas pessoas elas podem ter dificuldade para tomar decisões e regular o seu comportamento em situações do dia a dia, porque elas tendem a fazer tudo o que o outro quer para não perder e acaba negociando e flexibilizando muito seus limites. Depois, quando vai ver, já é tarde. Bom, é preciso que você mantenha a concentração numa fase em que a paixão ela toma conta e afeta as suas decisões. Por isso, é importante estabelecer uma conexão genuína com a pessoa, que parta de um lugar de verdade, onde você realmente entrega aquilo que você é e não o que você quer que o outro pense de você. Inicie conversas abertas sobre expectativas no seu relacionamento. Isso é uma forma muito proativa mesmo de construir um relacionamento que possa resistir aos desafios, desenvolvendo uma comunicação que abre espaço para o entendimento, para a escuta ativa um do outro. Na segunda fase, é a fase da disputa pelo poder. Ela acontece entre 6 e 2 anos de relacionamento. Mas alguns casais, às vezes, passam a vida inteira nessa fase, porque eles repetem o mesmo ciclo, mudando de relação em relação. Quando chega na segunda fase de disputa pelo poder, elas começam a discutir muito, porque na fase de lua de mel você ignorou muitos aspectos do que era aquela pessoa na realidade. O seu cérebro ele fica inebriado pela paixão, num estado de mania de fato. E olha como isso é interessante. O nosso cérebro ele nos coloca nesse estado de excitação nos primeiros meses de relação, porque ele costuma entender que é nesse tempo, que esse é o tempo necessário para a gente garantir a procriação da nossa espécie. Então, ali em torno de uns 6 meses, a gente fica com o cérebro intoxicado de hormônios e de neurotransmissores para nos deixar nessa sensação de excitação constante, de apaixonamento. Quando você entra para a segunda fase, você tem menos emoção e mais razão. Então você começa a enxergar mais a pessoa do jeito que ela é.
E aí aquilo que antes era um charme acaba virando um defeito. E um começa a cobrar do outro algo que ele não consegue entregar e vira uma disputa pelo poder. Se de um lado o excesso de brigas acaba desgastando essa relação, a falta de conversas difíceis também gera o fim do relacionamento. Então, como é que a gente pode encontrar um equilíbrio nessa fase de disputa pelo poder que o casal às vezes fica ali tentando ver quem é que vence? Um exemplo de comunicação sem brigas é que eu já atendi um casal uma vez que eles não... O homem da relação não queria ter conversas porque ele achava que tudo ia gerar briga. E ao mesmo tempo, ela vinha carregada de insatisfações. Ele sentia que ela estava tentando consertar ele. E ele se afastava cada vez mais porque ele começou a enxergar ela como uma espécie de mãe chata. E ela começou a enxergar ele como uma espécie de filho irresponsável. E aí os ressentimentos começaram a crescer e com o tempo a situação só piorava. Quando eles aprenderam a discutir com escutativa, menos acusações e trazer as conversas difíceis em pauta para transformá-las em pontes para o crescimento e não em muro de lamentações e de cobranças, eles começaram a perceber que a conversa ela não era motivo de ameaça, porque um se mantinha aberto para ouvir o outro. E para isso eles precisaram de recursos para lidar com seus gatilhos emocionais, porque ela vivia gatilhada, se sentindo insegura. Eu percebo que as brigas, ou melhor, as conversas difíceis, porque são coisas diferentes, elas são necessárias. E quem foge dessas conversas difíceis acaba se apegando a uma estrutura infantil que não quer olhar para uma relação adulta que demanda sim alinhamentos e alguns confrontos. Essa disputa pelo poder, ela também não nos leva muito longe. Ela é uma fase que ela precisa acabar, porque se o casal viver em conflito nessa disputa pelo poder, eles vão se machucar muito e com o tempo vão cada vez mais se afastando ou ficando presos numa relação de vítima, agressor e salvador, que gera a codependência disfuncional. Eu tô falando de um ciclo que atua na maioria das relações de casal. Eles ficam transitando entre esses papéis de vilão, vítima, salvador, e um vai ativando os gatilhos emocionais do outro. Por exemplo, ele chega tarde da noite. Ele não diz pra ela onde é que ele foi e ela se fecha totalmente. Ele vira o vilão e ela a vítima. Ele fica irritado porque ela tá chateada por ele não ter tido uma responsabilidade afetiva com ela. Então ele fica evitativo. Ela bate a porta e vai pro quarto chorar. Ele sente que precisa fazer alguma coisa, mas como ele não está pronto para oferecer uma reparação e uma mudança de postura real, ele justifica, ele acusa ela, ele diz que ela que está tentando ter controle sobre ele. Ela reclama, ele não escuta. Ele tenta justificar dizendo que ele atrasou porque fui abastecer o carro, eu passei na padaria, pensei no nosso café da manhã e agora olha aí, você sempre acha que eu tô fazendo alguma coisa errada. Não adianta eu tentar acertar que você sempre acha que eu erro, então tudo que eu faço tá errado. Ele se justifica atacando, tentando inverter a situação para que ela possa vê-lo como vítima. Então ela vai vir a salvadora e diz que entende e pede para que da próxima vez, quando ele for atrasar, então que ele avise. Então ele se sente cobrado e mais uma vez ele explode, diz que ela está tentando controlar a vida dele, que ele precisa de liberdade.
ela se sente atacada de novo, aí ela chora de novo e volta ao papel de vítima. Agora, pode ser que ele vá para o papel de salvador e ele diga: eu não gosto de te ver assim, mas eu também não quero me sentir controlado. Então ele tenta resgatar ali a relação, amenizando um pouco o tom de voz. Aí ele diz: da próxima vez eu vou te avisar antes, promete. E aí ela fala: mas você sempre fala isso e toda vez você esquece. Ele de novo se sente atacado. E essas inversões de papéis, elas podem durar a vida inteira, gente. Parece que essa discussão não vai acabar nunca. Eles ficam transitando, vítima, agressor, salvador. Tem como ajustar essa comunicação e restaurar a conexão desse casal, mesmo depois de anos se atacando e se afastando desse jeito? Tem. Mas é criando um novo caminho e não tentando voltar para a relação como se eles estivessem começando agora. Vamos reacender a paixão. Não, gente, esse negócio não existe. Reacender a paixão. É preciso ter conversas mais profundas, entender um padrão de comunicação do casal, trazer consciência para os papéis que cada um está desempenhando e fazer uma mudança consciente nessa narrativa. Ainda que no começo pareça estranho falar de um jeito que você não costuma falar, mas depois de um tempo isso passa a ser natural. Tudo se aprende. Você não nasceu sabendo andar, você teve que aprender. Vamos falar agora da fase 3. Ela acontece por volta de 2 a 5 anos da relação. Essa é a fase da aceitação. É quando você para de tentar transformar o outro e começa a ver quem ele é de verdade. Pois é. Uma pergunta comum é: eu amo meu parceiro, mas eu tô muito exausta. Tem muitas feridas antigas que voltam com muita mágoa. Como é que eu posso saber se ainda vale a pena eu investir nessa relação? Será que é possível aceitar essa pessoa como ele ou ela é? Essa pergunta não tem uma resposta pronta. Não é fórmula, gente. A gente precisa tatear esse tema com muito cuidado, muito respeito pela história de cada um. Existem sim recursos que a gente pode usar para responder essa pergunta, que podem deixar essa resposta mais clara. E a gente encontra tudo isso dentro do curso. Mas aqui, agora, eu vou trazer alguns exemplos de situações que podem te ajudar a identificar. É um primeiro passo. Uma vez, uma paciente trouxe a seguinte demanda. Ela não se sentia confortável na presença do marido. Se ela estivesse em casa, deitada no sofá, vendo TV, relaxando, quando o marido chegava do trabalho, ela sentia uma tensão, que ela precisava levantar e sair para fazer alguma coisa. Vou lavar a louça, vou varrer a calçada, sei lá. Toda vez que ele chegava, se ela estivesse ouvindo música, ela ia lá e baixava o som. Aos poucos, ele foi se acostumando com esse jeito dela, e ele já esperava por isso, e às vezes até cobrava por esse tipo de comportamento dela. Aos poucos, ela foi se anulando para não incomodar o marido. Olhando pela visão sistêmica, a gente pode perceber que ela estava agindo como uma espécie de filha e não como esposa, não como a esposa dele. E ele era um tipo de pai repressor e não um marido. Ela projetou nele a imagem do pai dela, ativando as feridas infantis do pai bravo que ela tinha. E ele projetou nela a imagem de mãe, que ele cresceu vendo fazer tudo para ele se sentir bem. Pois é, a relação foi ficando parentalizada e com o tempo o sexo obviamente esfriou, porque nessas relações
não tem espaço para sexo. Bom, eles tiveram que aprender a reconhecer os padrões emocionais de cada um, os tipos de apego que cada um desenvolveu, os gatilhos que cada um estava disparando no outro, para sair desse lugar de filha, pai bravo ou mãe, né? Mãe cuidadosa. Ele precisou curar o masculino dele, que estava muito na esfera da mãe, e ela curou também o masculino dela, que estava ferido. Bom, é importante olhar primeiro para si nesse processo, depois para o seu sistema familiar, antes de olhar para o nosso parceiro, porque a gente precisa cuidar das nossas questões antes de querer cobrar alguma mudança do outro. Às vezes mudanças que nem a gente está pronto para fazer. Entende? Então, a mudança, ela é necessária e ela pode acontecer, mas ela não pode ser imposta. Ela tem que vir de uma maneira natural e por escolha própria. Qualquer tentativa de manipular esse processo vai desencadear uma sequência de desconfiança e de reatividades que nós já sabemos aonde é que vai levar. Na dependência emocional disfuncional. Eu digo isso porque a dependência emocional é um fator humano. Todos nós somos seres dependentes, nós precisamos do apego emocional para nos relacionar. A gente já veio com essa necessidade do berço. Só que esse apego, ele pode ser bom e saudável. Ou ele pode ser um apego disfuncional, que gera insegurança e uma dependência que não é saudável. Essa dependência muitas vezes atrapalha as suas atividades da vida diária, com pensamentos intrusivos, com pensamentos que te fazem ficar conectado nessa pessoa o dia inteiro, repetindo reclamações constantes, voltando no tempo e trazendo assuntos que ficaram lá atrás o tempo inteiro, gerando muita insegurança e ativando gatilhos emocionais que te deixam sobrecarregada ou sobrecarregado. Muitas pessoas se sentem menosprezadas nesse tipo de relação ou se sentem extremamente atacados. Eu não tô falando isso porque eu quero te assustar, pelo amor de Deus, não é isso. Na realidade, a maioria de nós veio de lares disfuncionais, com padrões de apego inseguro ou desorganizado. Então, nós somos uma geração que pela primeira vez tem acesso a um tipo de recurso capaz de construir relações mais equilibradas e felizes. Você tem noção disso? Nós precisamos honrar esse privilégio. Nossos pais não tiveram acesso a esse tanto de recurso que a gente tem hoje. Por isso, na nossa vez, é possível sim ter um amor com um compromisso de crescimento real. E por falar nisso, essa é a quarta fase do relacionamento, quando o amor amadurece e um passa a escolher o outro num compromisso real, um compromisso genuíno, sabe? Não por obrigação, mas por amor mesmo. E aí, quando eu penso nisso, eu queria dizer a diferença entre o desejo e o amor. O desejo é um porvir, é uma coisa que ainda não aconteceu e você deseja que aconteça. O amor não. O amor é a aceitação. O amor é escolher do jeito que é. Bom, o espaço não ocupado pela realização de um desejo só pode ser preenchido pelo amor, que é capaz de acolher os limites um do outro. Eu não estou falando aqui que você deve aceitar o que é inegociável para você. Afinal, é importante que você tenha uma lista de limites inegociáveis que o amor
meu bem, não é suficiente. Nenhum amor do mundo. Então o amor, ele é condicionado, sim, é condicional, mas ele também não é condicionado a uma lista infinita de exigências. Ele é condicionado a alguns limites necessários que precisam e podem ser acolhidos. Eu tô falando de você não ceder para as dores infantis do seu parceiro ou parceira, que normalmente chega com um monte de exigências. Como, por exemplo, o homem ou a mulher que não quer que o parceiro ou a parceira saia de casa com amigos. Então, o homem não quer que a mulher saia de casa com as amigas porque ele se sente inseguro. Limitar o contato social de uma pessoa é uma das características de uma relação abusiva, que tem como pano de fundo uma dor muito profunda que não foi vista e que tem necessidade de controlar. Essa parte precisa ser vista, cuidada, acolhida. Mas isso não quer dizer que a relação deva se sacrificar em função dessa dor infantil que está presa em emaranhados do seu sistema familiar, entende? Eu tô falando de assumir um compromisso real com a relação, em nome de um amor maduro, e não como uma forma de controlar essa pessoa. Por exemplo, a relação com o dinheiro, ela revela muito sobre o nosso compromisso real, ou sobre a necessidade de controle nos bastidores de um relacionamento. Eu já lidei com vários casais que tinham muita dificuldade de falar sobre dinheiro. E esse é um dos principais motivos do divórcio. Já ouviu falar? Eu já ouvi falar e já vi muito. Conversar sobre dinheiro é falar de valor. Não é preço, é valor. Lembra disso. Quando você escolhe colocar dinheiro em algum lugar, você está falando de valorizar essa coisa. Você está investindo em cuidado. Então, quando um casal não consegue falar de dinheiro, eles normalmente têm muita dificuldade de sentir e expressar o cuidado um com o outro. Já reparou nisso? Pois é. Outra coisa comum em relação ao dinheiro é que o dinheiro também representa poder de decisão. E se o poder se concentra mais na mão de um do que na mão do outro, com frequência a relação sofre um desequilíbrio. Porque aquele que tem menos poder de decisão sente-se menosprezado, sem valor. Bom, esse é um tema bastante delicado e que tem muitas ramificações. Cada caso é um caso. E eu adoraria ter tempo e espaço para aprofundar esses tópicos aqui com você sobre dinheiro. Mas a gente vai fazer tudo isso com calma dentro do curso, tá bom? Prometo para vocês. Por hora, eu quero dizer que o compromisso real, ele exige escuta, equilíbrio na tomada de decisão, que essas decisões sejam tomadas em conjunto. Ela pede por regulação das nossas emoções e maturidade para aceitar que nem tudo será como você quer, mas que tem espaço para mudanças que são necessárias também. Às vezes, a gente se esquece que o parceiro ou a parceira vem de um sistema familiar diferente do nosso. E que, portanto, ele ou ela vai pensar e agir de um jeito diferente sobre diversos assuntos, como, por exemplo, dinheiro, limites, como vai reagir a dores emocionais, feridas infantis. Eu percebo que quando nós somos capazes de aceitar aquilo que nós não podemos mudar no nosso sistema em primeiro lugar, nós podemos também
aceitar aquilo que não podemos mudar em nós e no outro. Porque paramos de exigir o que não é tão necessário e passamos a colocar essa energia naquilo que realmente importa. Eu sei que é duro fazer isso, não é tão simples, mas é possível. É possível apreciar a beleza dessa fase sem tentar trazer a lua de mel de volta, porque isso é ilusão. Sem aquele negócio de acender a paixão. Embora o desejo de reviver aquela fase lá da espontaneidade, a emoção da lua de mel seja muito compreensível. Mas tentar forçar um momento que não existe mais, tentar trazer isso de volta, pode tirar a beleza do que você está vivenciando agora. Sabe, é a beleza de perceber que só o amor pode preencher o espaço que o desejo não alcança. Claro que desejar é bom, é uma necessidade também. Segundo a psicanálise, nós somos sujeitos desejantes. Estamos sempre desejando alguma coisa. Então sempre vai haver uma sensação de estar faltando alguma coisa. Isso é normal. E é isso que nos impulsiona a buscar sempre mais. A questão é que nessa fase vocês podem assumir um compromisso real de direcionar o desejo para uma direção onde existe um encontro. E não direcionar o desejo para tentar mudar, disputar, para ver quem tem razão, vencer um ao outro, ou direcionar o desejo para caminhos diferentes. É desafiador, eu sei. Mas, gente, é possível. Passada a quarta fase, chegamos então na quinta fase, que é a fase da união plena. Aqui a gente vivencia o amor maduro. Acontece normalmente acima dos 5 anos de relacionamento. Mas, como eu disse antes, algumas pessoas têm 10, 20, 30 anos de casamento e ainda estão presos lá na fase 2, disputando. Talvez ter consciência dessas fases aqui que eu tô trazendo para vocês já pode mudar muita coisa, ajudar a dar passos nessas fases. E eu nem preciso dizer que a fase da união plena, ela não é comum. É possível, mas não é comum. Que é quando o amor vira uma parceria, uma cumplicidade. Quando vocês se compreendem mais do que cobram, sabe? Tem espaço para trazer demandas, mas existe uma paciência. E às vezes você tá aí caminhando para essa quinta fase e ainda não tá tendo essa paciência para esperar o tempo do outro. E tudo bem, tá? Nessa fase, a gente faz as mudanças que a gente precisa fazer, a gente aceita o outro como o outro é, a gente para de discutir para tentar vencer ou provar um ponto de vista, a gente para de cobrar dessa pessoa um compromisso real e você passa a fazer os movimentos que você acredita dentro dessa relação. E o outro, naturalmente, pode te acompanhar ou não. Se você estiver divorciada e estiver fazendo esse curso, ele pode te ajudar também, porque ele pode te ajudar a recomeçar de um lugar muito mais consciente, livre de tantos pesos, de tantos traumas do passado, olhando para uma relação mais madura. Nessa fase da união plena, é importante que você busque manter a independência. Cultive boas relações afetivas com amigos, amplie seu círculo social. Evita a dependência afetiva exagerada.
abraça suas amizades para manter um equilíbrio saudável, sabe? Equilíbrio nos espaços pessoais e nos espaços compartilhados com seu parceiro ou parceira. Isso evita codependência. Várias pesquisas mostram que as amizades são importantes para gerar uma satisfação geral nas pessoas, principalmente nas pessoas que têm uma parceria romântica. Então, quando você chega nessa fase da união plena, não rola mais aquele ciúminho, a dependência de querer estar junto o tempo inteiro. Você tem paciência com a pessoa, do jeito que ela é, respeita os espaços. Você cultiva a gratidão, você expressa o seu reconhecimento pelas contribuições do seu parceiro ou da sua parceira. Você admira. Muitas pessoas acham que só os homens têm a necessidade de ser admirados, né? Mas as mulheres também gostam. A necessidade de ser vista, de ser amada, de ser respeitada pelos aspectos positivos de um relacionamento é uma necessidade humana. Isso fortalece o vínculo, criando um círculo de feedback positivo, que aumenta a sua satisfação e aumenta também a confiança nesse relacionamento. Você vê que o outro confia em você e você confia de volta. Por exemplo, é muito frequente quando uma mulher perde o interesse sexual pelo marido. Ela começa com desculpas, tô com dor de cabeça, que ela não quer transar. Gente, isso é piada, né? Virou piada. Ela finge orgasmos, porque ela quer acabar logo. Ela faz o famoso sexo por obrigação, afinal, se ela não fizer, demorar muito tempo, ele começa a ficar irritado, e aí, para ela não lidar com o mau humor dele, ela acaba transando por obrigação. Não quer lidar com esse mau humor dele. Isso é extremamente frequente, gente. Quando a gente vai investigar o motivo disso, com frequência a gente percebe que existem várias etapas das fases anteriores que não foram vistas, não foram cuidadas, e que, portanto, a disponibilidade para o sexo, aquele sexo gostoso que traz a sensação de plenitude, acaba escorrendo pelos dedos. Essa disposição vai embora. Na grande maioria dos casos, eu escuto que faltava cuidado fora da cama, sabe? Ela não se sente ouvida, ela não se sente desejada, não se sente valorizada. Falta pequenos gestos diários de afeto, que muitas vezes são esquecidos por causa do automatismo, da pressa, da objetividade de resolver as coisas logo, com praticidade. A maioria dos homens, não é por mal, mas eles desconhecem o fato de que as mulheres começam o sexo muito antes de chegar na cama. O sexo começa na confiança, na escuta, na troca de olhares, no cuidado do dia a dia. Começa naquelas conversas que por vezes podem ser difíceis, mas são necessárias para tirar um peso de cima dessa mulher. Começa com ela se sentindo prioridade. Essa cumplicidade vem numa relação madura. Não é uma questão de sorte. É trabalho, é investimento, é cuidado. Isso me faz lembrar uma pergunta que um professor meu fez uma vez. Era um professor de constelação e na minha turma ele perguntou o seguinte: para que você acha que serve uma relação amorosa? Um casamento, uma união, enfim, para quê? Alguns levantaram a mão e disseram: para ser feliz? Ele riu. Para ser feliz, gente, para ser feliz, trabalha, vai viajar o mundo, compra uma bicicleta. Para ter filho? Quem diz que precisa casar, ter um relacionamento para ter filho? Tá bom, para ser amado. Você pode se sentir amado de muitas formas. Não é só num relacionamento que você vai se sentir amado.
Você pode se sentir amado como pai, como filho. Em muitas relações você pode se nutrir desse amor. Então ele deu uma resposta que fez muito sentido para mim e eu quero compartilhar com vocês. Ele disse para aprender um com o outro e crescer juntos. Se você não quer ter esse trabalho de aprender, de crescer, não case. Compre uma bicicleta, vai viajar o mundo. Crie uma vida em função das suas necessidades. Não tem nada de errado com isso. Só que casamento, união, de um modo geral, é um assunto para gente grande que está disposta a dividir, a compartilhar, a cuidar um do outro, a crescer, a servir. Amor não vem pronto, gente. Ele vem disposto, disponível. Foi por isso que eu criei o curso Entre Nós. Porque eu acredito de verdade que nós estamos vivendo uma oportunidade única nessa geração. De construir relações mais saudáveis, felizes. Deixar um legado de relacionamentos mais maduros, mais equilibrados para as próximas gerações, sabe? Mostrar que é possível construir uma relação boa, que te permita aprender e crescer todos os dias. O curso Entre Nós é um caminho terapêutico, afetivo e acessível. São 10 módulos, 10 módulos, com acesso por 1 ano, incluindo aulas que eu ainda vou gravar, porque apesar do curso já estar pronto, eu continuo aprendendo, eu continuo estudando, eu continuo atendendo, eu continuo lidando com as minhas próprias dinâmicas, e tudo isso vai ser recurso para novas aulas que eu vou continuar gravando e colocando lá dentro desse curso para vocês. Não vou criar depois um outro curso com upgrade, não. Eu vou entregar tudo dentro desse curso. Além disso, lá eu trago exercícios práticos, PDFs, tudo para você fazer em casal, sozinho ou sozinha. E o valor é inestimável. Mais o preço, R$597. Você paga em 12 vezes de R$59,70. O que você faz com R$59,70? Você ainda tem 7 dias para avaliar o curso, e se por algum motivo você não gostar, eu devolvo 100% do seu dinheiro de volta. É uma garantia. Olha, eu não sei em que fase você tá agora. Em que fase do seu relacionamento você tá atravessando. Mas eu sei que investir na relação é sempre a melhor opção. Porque essa é uma área da vida que ela pode impactar a tua saúde emocional, saúde física, o seu bem-estar, a sua autoestima, a sua harmonia familiar. Afeta o seu crescimento financeiro. Afeta todas as áreas. É tempo de se escutar, de mudar esse rumo, de recomeçar de um jeito diferente. Se isso fizer sentido para você, o link está disponível para fazer sua inscrição. Eu encerro essa aula de hoje e eu te espero do outro lado para te entregar muito mais. Espero que essa aula já tenha plantado uma semente aí dentro para que você possa colher bons frutos, tá bem? Obrigada por ter chegado até aqui. Fique com o meu carinho e eu espero receber você no curso completo Entre Nós. Até lá! Bom, a aula terminou, mas eu vou continuar por aqui para te contar um pouco mais sobre a minha história e apresentar os detalhes do curso que você ainda não sabe. Eu quero abrir meu coração para você porque essa é uma forma de eu honrar sua confiança no meu trabalho. Afinal de contas, se eu me proponho a apoiar outros casais, eu acho que faz sentido eu te contar o que me trouxe para esse caminho.
Eu quero começar dizendo que eu fui casada há 17 anos e por isso eu honro profundamente e agradeço meu ex-marido, que teve um papel fundamental na minha vida. Sou muito grata a ele. Nós tivemos uma linda história que tem muitos momentos bons, muitos aprendizados, que eu vou levar para sempre no meu coração, num lugar de honra. Mas ao longo do tempo, por diversos motivos que não cabe eu falar aqui, é claro que não deu para sustentar essa relação. Só que dessa união a gente recebeu mais do que aprendizado. Eu recebi o maior presente da minha vida, que foi a minha filha Sara. Quando eu me divorciei, eu sabia que um dia eu ia querer me casar de novo. E por isso eu mergulhei de cabeça nos estudos sobre relacionamentos. Me preparei por anos. E na época eu já tinha mais de 10 anos de experiência como psicóloga clínica e como mentora de psicólogos. Mas eu percebi que eu queria e precisava direcionar o meu trabalho para esse tema, primeiro por uma busca pessoal mesmo, depois como uma forma de missão, de levar para mais pessoas os recursos que eu estava descobrindo e aplicando no meu consultório. Hoje eu estou casada novamente e eu sigo aprendendo todos os dias com meu marido. Porque relacionamento não é ausência de conflito. O conflito é até necessário. Relacionamento é a humildade de se permitir aprender e crescer com o outro todos os dias. Então, agora eu quero te contar um pouco mais sobre como vai funcionar esse trabalho. Ele não tem fórmulas mágicas, eu não acredito nessas receitinhas que vêm prontas, que se dizem infalíveis, que prometem o sucesso amoroso, resgatar a paixão. O que eu acredito e vivo é que o relacionamento saudável, ele é construído por escolhas conscientes, que exigem tempo, disposição e coragem para fazer mudanças de comportamentos que são necessárias e que são ótimas para ambos os lados. O que eu trago nesse curso é exatamente isso, um caminho prático, sim, estruturado, mas pé no chão, profundo, claro, para quem quer transformar e fortalecer a relação de um jeito realista, tá bem? Esse curso é para quem tá numa relação, de repente você tá numa relação de longo prazo e sente que tá presa numa fase onde as coisas não avançam. Mas também é para você que tá se sentindo bem, que tá na melhor fase dessa relação, mas sente que o relacionamento é um espaço de crescimento para ambos. E que é preciso se dedicar. Também é para você que se separou, que está atravessando um divórcio, mas que um dia vai querer se relacionar de novo e quer estar preparada. É também para quem está iniciando uma relação e deseja construir algo maduro e consciente, sem repetir velhos padrões. Você já quer começar preparada ou preparado. O que você vai aprender nesse curso está dividido em 10 módulos. No primeiro, a gente fala sobre o estado atual do seu relacionamento, para você entender em que fase que vocês estão, ter clareza do ponto de partida. A gente vai identificar padrões, gatilhos e as áreas que precisam de atenção imediata. Depois, no módulo 2, a gente vai falar sobre comunicação consciente. Como ter conversas difíceis
sem explodir em brigas que ferem tanto a relação. Vou te ajudar a sair desse ciclo de acusações para aprender a escutar de verdade e falar sem medo. No módulo 3, a gente vai falar sobre o vínculo da neurociência, sobre afeto, sobre como é que o seu cérebro reage ao amor para manter uma conexão mesmo nos períodos de crise. No módulo 4, a gente vai mergulhar na criança interior, nas feridas do apego, reconhecer como as suas histórias do passado afetam o presente e aprender como cuidar de feridas para não ter que repetir aqueles padrões, sabe? No módulo 5, a gente vai falar sobre os sistemas familiares, como a história de cada um influencia essa relação e como criar novas dinâmicas mais saudáveis e conscientes. No módulo 6, a gente vai falar sobre os esquemas emocionais. A gente vai mapear e ressignificar as crenças e comportamentos automáticos que sabotam a relação. No módulo 7, a gente fala sobre sexualidade e reconexão física e emocional, resgatando aquela intimidade, o desejo de forma natural, de forma respeitosa, entendendo as fases do desejo, mesmo em relacionamentos de longo prazo. A gente vai falar no módulo 8 sobre limites e acordos, como dizer não sem precisar se afastar, como criar acordos que fortalecem a parceria de vocês. E no módulo 9, a gente vai falar sobre o Enneagrama aplicado ao casal, conhecendo os perfis de personalidade, como eles interagem para reduzir os conflitos e potencializar essas afinidades, para você entender como o seu parceiro ou parceira funciona. No módulo 10, a gente vai falar sobre os rituais de continuidade, para você criar práticas que sustentem a relação viva em evolução no dia a dia. Bom, são muitas vantagens ao fazer esse curso. Primeiro que você tem acesso por 1 ano. Você pode rever os conteúdos quantas vezes você quiser. Os exercícios são práticos, são reflexivos e você pode aplicar no seu dia a dia. O método é validado, primeiro, porque passa pela minha própria pele e depois pelos meus atendimentos. A linguagem é essa, simples, direta, organizada, passo a passo, com teorias que exemplificam tudo que eu falo. A possibilidade de mudança é real e ela está ao seu alcance, ao alcance do outro. Basta você tomar essa decisão. O curso é 100% online. Você recebe acesso imediato a todos os módulos e tudo que tem dentro dele você já passa a ter acesso no momento que faz a inscrição. Pode assistir no seu ritmo, sozinha, com o seu parceiro ou parceira. E você ainda tem 7 dias de garantia para testar. Se por acaso você não gostar, fica à vontade, me fala que eu te reembolso. Tá bem? Essa é a minha garantia. Bom, o investimento, muita gente acha que um curso assim com tantos módulos deve ser um preço muito alto, né? Mas eu quero que esse curso ele seja acessível para quem realmente deseja promover mudanças no seu relacionamento, porque era o que eu gostaria de ter tido acesso quando eu precisei. Por isso, o valor é R$ 597 ou R$ 59,70 por mês, 12 vezes, custa menos do que um jantar, se você for sair com seu parceiro ou parceira, mas que pode impactar o resto da sua vida. Bom, se você sente que essa mensagem falou com você, clica no botão para se inscrever, no link que eu vou deixar disponível, e você pode começar hoje mesmo a construir um relacionamento mais consciente, de um lugar mais seguro, mais profundo.
Eu te espero lá, tá bem? Até mais.